E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Marcelo Barbosa, eu sou engenheiro da Perforce Software e a nossa apresentação de hoje vai ser sobre Pulumi, Modern Infrastructure as Code, que é uma nova forma de provisionar recursos como Terraform, como Ansible, entre outras ferramentas. O Pulumi ele usa linguagens tradicionais, linguagens de programação como Go, Python, .NET, JavaScript, TypeScript, e a gente vai falar nessa apresentação sobre como é o Pulumi, essa é a nossa agenda de hoje, o que é o Pulumi, quais são as linguagens de programação que suporta, o fluxo de deployment, a parte de live encoding, que a gente vai fazer um provisionamento usando o Google Cloud Platform, e depois um breve overview do que a gente tem na API e o que pode ser feito com a API do Pulumi, que é bem vasta e suporta os principais cloud providers e quase que 100% de todos os recursos que são disponíveis nos provedores são suportados pelo Pulumi. Então vamos direto para o que é o Pulumi, para a gente entender propriamente. Ele é um projeto open source e é uma ferramenta de criação de infraestrutura baseada em código, e ele é utilizado para gerenciar os teus recursos em clouds privadas, públicas ou hybrid clouds, que pode ser uma mistura entre o teu data center privado e um cloud provider como Amazon ou Google ou Azure. E ele tem um grande suporte por Kubernetes também e outros providers que são, digamos, providers de serviços como, se não me engano, Cloud Share ou Hackspace e DigitalOcean, outros providers são suportados. Basicamente, o Pulumi ele vem para criar a sua infraestrutura de código baseado na linguagem de programação que você já conhece, como Python, ou Go, ou .NET, ou outras linguagens que a gente vai comentar mais tarde. E essa apresentação vai ser bem focada em Python. Eu vou fazer uma breve explicação e um breve live coding sobre o que a gente pode fazer. E isso fica bem. A ideia é mostrar que esse projeto ele existe, que ele pode ser usado em produção, que ele é usado em produção hoje por muitas empresas. E ele é digamos, na minha opinião, ele é um passo além do Terraform, que, como a gente sabe, o Terraform ele criou uma linguagem de programação chamada HCL, que é Hash Corp Configuration Language, e essas linguagens, que são linguagens descritivas, são linguagens que têm uma série de limitações. Então, quando você quer fazer um provisionamento que tem regras de negócio, ou que é específico, ou que ele depende de uma série de outras variáveis para tomar decisões, você fica muito limitado nessa linguagem de programação que não é completa o suficiente. E como o Python, que é a linguagem que a gente usa aqui nessa apresentação, a gente vai utilizar nessa apresentação, é uma linguagem que vem com baterias inclusas, ou seja, tem uma série de bibliotecas, libraries que o Python suporta e que você pode usar. E o Pulumi ele fica basicamente como um runtime. Ele expõe uma API, uma linguagem da sua linguagem preferida, e além de você poder utilizar essa API para criar seu provisionamento dos seus recursos, a gestão dos seus recursos, você ainda pode utilizar todos os recursos que a linguagem de programação oferece. Então, seguindo na nossa apresentação, quais são as linguagens de programação que são suportadas? Aqui a gente tem a lista delas, que é a lista mais atualizada no momento, que é JavaScript, TypeScript, Node.js, Python 2 e Python 3, Go, .NET, C Sharp,
Visual Basic, enfim, eu não utilizo, mas existe uma loja do Plume Registry e que ele suporta uma série de pacotes, uma série de linguagens, e então você pode só acessar esse Plume Registry e você pode ver qual é a última versão suportada do Python, qual a última versão suportada do Go, quais os pacotes que foram criadas específicas para provisionar coisas na Amazon usando Python. Os pacotes foram criados específicas, libraries criadas especificamente para expor essa API em Go, e você pode utilizar qualquer uma delas. Então, essa parte é bem simples, é bem direta. A gente vai procurar não se ater muito ao lero-lero e direto à parte hands-on, mãos na massa. Aqui o Deploy Workflow, e isso a minha ideia com esse Deploy Workflow é mostrar formas de utilizar o Plume. A gente sabe que a gente consegue usar o Terraform numa pipeline, no CI/CD, a gente consegue usar o Terraform por command line, a gente também consegue utilizar o Terraform rodando ele manualmente, e o Plume segue essa mesma linha. Você pode usar tanto o seu CLI, que consome a Plume API, você pode utilizar um serviço, você pode criar uma API, expor isso para os teus programadores, e esses programadores via tua API, feita em Django ou Flask, eles fazem chamadas curl ou chamadas usando Postman e provisionam a infraestrutura que eles desejam, por exemplo, uma máquina virtual, um container, uma configuração no cluster, Kubernetes ou coisas assim. E também existe o uso comum de CI/CD, de Continuous Integration e Continuous Deployment, que o Plume tem a mesma linha que o Terraform usa. O plan, que seria um preview, antes de aplicar a modificação, e também tem o destroy. E tem uma questão do stack, que é uma coisa muito interessante, que o Terraform fica um pouco, digamos assim, numa gray area, assim, fica meio numa área cinza, assim, meio confuso, o que é ambiente. E no Plume é bem claro. Stack é ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente de homologação, staging e ambiente de produção. Você define o stack, o ambiente, e usa o seu código igual, ou, se você quiser fazer diferenciações com variáveis e configurações, em diferentes ambientes. Então, essa parte é bem poderosa, que a gente conta com o Plume Engine, que é baseado no command line, que você pode rodar ele e a gente vai rodar e vai utilizar ele. Então essa seria uma visão de workflow básica que a gente consegue entender por onde a gente pode usar. Vamos para o Live Encoding, que eu acho que é a parte que mais interessa. Isso aqui é o nosso código, o nosso Visual Studio. Perfeito. Aqui no Visual Studio eu já tenho um projeto totalmente criado, aqui o Tia Linux 2021. Então esse é um projeto que eu documentei no README, que está no meu GitHub. Então você pode acessar lá no meu GitHub, github.com/firemanxbr, que vai estar no começo da apresentação. Aqui você pode ver aqui o endereço do meu GitHub aqui do começo, você pode anotar ele, e dentro do meu GitHub você vai encontrar esse repositório que está exatamente como eu estou apresentando aqui. Então aqui basicamente eu fiz um README bem completo de quais são os requerimentos aqui. Eu estou utilizando Python 3, o Plume CLI, o Google Cloud CLI. Como eu instalei aqui, eu estou usando o Mac aqui, então como eu instalei o Python, como eu instalei o Plume CLI, como eu configurei aqui como eu instalei o Google Cloud CLI, depois como eu configurei o Google Cloud, em termos de projetos, isso tudo a gente vai ignorar, porque são coisas que, tudo que está no seu ambiente, que está configurado, está funcionando no seu ambiente, o Plume detecta
e sai utilizando. Então, se as suas credenciais já estão configuradas e você, através dos command lines, já tem acesso a isso, no seu usuário, o mesmo usuário que tem esse acesso a essas credenciais, ele compartilha essas credenciais, essas variáveis de ambiente com o Pulumi. E o Pulumi consome todos esses recursos. Então, ele não precisa perguntar para o Google Cloud te pedir a credencial novamente, porque já está configurado. E aqui também como eu configurei o Pulumi, como eu criei o projeto, quando eu rodei a primeira vez, pedindo o Google Cloud Platform, Python, projeto. Depois, como eu configurei o projeto ID, que é o projeto que eu tenho no Google Cloud, a região que eu quero rodar, os meus recursos, tudo que eu rodei aqui nessas duas definições de configuração, ele fica guardado nesse arquivo do Pulumi, que fica Pulumi, o stack, ou seja, o ambiente que eu quero, dev, e YAML, e é um arquivo YAML. Então esse é o nome esse é o ID do projeto que eu tenho no Google Cloud e a região que eu estou utilizando. Então eu posso rodar isso e ele vai escrever, vai criar esse arquivo para mim. E ele vai criar mais um arquivo do projeto que é super simples, que só define o nome do projeto, a linguagem que eu estou utilizando. Ele usa virtualenv do Python e a descrição do meu projeto aqui, que eu defini a descrição. Quando eu uso já na criação do projeto aqui, ele me faz essas perguntas aqui e ele preenche esse arquivo para mim. O que também não impede de eu não rodar esses comandos e fazer tudo isso na mão, configurar esses arquivos na mão e depois só consumir esses arquivos. Totalmente opcional. Você que define o que você quer fazer. Perfeito. Aqui a gente tem um arquivo readmes text, que é famoso para quem conhece Python. Então, só tem uma biblioteca que é o Pulumi e uma biblioteca que é o Pulumi para Google Cloud Platform. Então, eu já tenho essas duas definições. Obviamente, já está instalado aqui no meu ambiente. E aqui no meu ambiente eu tenho, finalmente, o arquivo em Python. E este é o meu arquivo em Python. Então, eu importo o Pulumi. Aqui eu estou importando dentro da biblioteca Pulumi uma classe que é Research Options. E dentro da biblioteca Pulumi GCP, eu estou provisionando uma biblioteca Compute, que é para criar máquinas virtuais. Aqui eu criei simplesmente eu utilizei o Compute aqui, que é uma função, uma classe dessa função Network, que eu defino como minha configuração de rede. Aqui eu defino minha configuração de rede. Aqui eu defino que eu quero abrir a porta 22 e a porta 80 do Firewall do Google. Então, tudo é separado. Assim, esse código em Python, ele não é um código que eu criei classes, criei funções, mas eu poderia ter criado classes, funções, ter dividido, feito um projeto baseado em clean code, bem estruturado, bem organizado. Isso seria um projeto normal. Aqui a gente só está fazendo uma demonstração do que é possível fazer com a ferramenta. Mas, quando você for criar o seu projeto, procure cria as classes, cria suas funções, cria tudo o que você quiser, como se fosse um projeto Python mesmo, para você criar um pacote PyPy. E quando você termina esse projeto, você passa PyLint, verifica se está tudo certinho, o seu código, daí você vai lá e cria o arquivo main, e esse arquivo main vai ser o runtime que o Pulumi vai consumir. Quando você rodar, por exemplo, Pulumi, aqui na minha console, eu tenho aqui um Pulumi stack. Eu tenho Pulumi login, para me logar no servidor da Pulumi, para verificar. E eu tenho o preview. O mais importante neste momento é o preview. Eu tenho Pulumi, preview, ele vai ler este código aqui, vai me mostrar toda a estrutura de resources que eu quero criar. Eu estou criando um endereço, eu estou criando uma rede, eu estou configurando os files, eu estou criando uma máquina virtual com uma instância. Isso tudo eu vou criar. São 5 itens que eu vou criar. Se eu quiser saber mais, eu posso acessar esse endereço, que é lá do site do Pulumi, que é uma ferramenta free,
que você pode usar, ou você, para times, ela é paga, para uso comercial ela é paga, para uso individual ela é totalmente free, você não paga nada, mas eu até recomendo que você tenha para o seu time, você pague essa subscrição, porque ele tem uma série de recursos interessantes, que não é o escopo dessa apresentação, mas uma série de recursos muito interessantes que você pode olhar em grafos, um diagrama de toda a sua infraestrutura, você pode interagir, aprovar, criar policies. É bem interessante o serviço extra que essa empresa Pulumi, ela sobrevive desse recurso, apesar de todo o resto ser completamente open source. Então a gente tem aqui um preview, eu consigo verificar tudo que eu vou fazer. A minha parte de endereço, ela está automaticamente aqui, ó. Aqui eu estou atribuindo o meu endereço. Aonde que eu defini a network? Aqui eu defini a minha network. Aonde eu defini o meu file? Aqui embaixo eu defini o meu file. Aonde eu defini a criação da minha máquina virtual. A minha máquina virtual, toda a criação da máquina virtual está aqui, ó. Então, este é tudo que eu preciso fazer para criar a máquina virtual. Como vocês podem ver, isso aqui é uma função em Python. Então, se eu for aqui, ó, consultar essa instância aqui, em compute, aqui em cima, ele é parte, ele é uma biblioteca que eu posso consultar nas bibliotecas Python e verificar quais são as funções que existem dentro dessa biblioteca. Uma das funções que eu estou consumindo aqui é a instância. Então, dentro da biblioteca Compute, eu estou consumindo a instância, a primeira parâmetro, todos os outros parâmetros que eu preenchi, a imagem da minha máquina virtual, como eu vou inicializar parâmetros, aqui inicialização do disco de boot, os parâmetros, a parte de network interface, acesso, inclusive aqui eu posso rodar um script quando eu crio minha máquina virtual. Então esse script aqui ele vai ser criado na inicialização do meu web server, que ele vai simplesmente botar um hello world para mim lá no index.html e ele vai levantar um servidor web usando Simple HTTP Server em Python, que seria equivalente a levantar um Nginx, equivalente a levantar algum outro servidor web. Mas é uma visão mais estilo container, super simples de você ter um web server somente para cumprir o objetivo que a gente quer, que é testar. Depois de provisionado tudo, eu uso, assim como existe no Terraform, a parte de export, que é o outData, que são os dados que você pode extrair dos seus recursos, eu estou extraindo nessa variável o nome da minha instância e nesta variável que eu defini, o meu IP address. Então, tudo que eu quiser consumir depois, eu posso consumir usando os comandos do Pulumi como command line, chamando essas variáveis aqui. E eu vou mostrar isso a gente utilizando isso. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai olhar, por exemplo, Pulumi Stack. O Pulumi Stack vai nos mostrar. Esse é o nosso corrente stack aqui, que está deste arquivinho aqui, que é o dev. E ele tem, eu sou o dono, ele foi criado 1 hora atrás, a versão do Pulumi que eu utilizei, quantos resources existem nesse stack? Nenhum. Aonde que eu endereço lá na Pulumi. E se eu quiser selecionar esse stack, eu só rodo este aqui, né? Ou se eu quiser listar todos os stacks, eu rodo este comando aqui. Então, eu não tenho outro stack, eu só tenho dev. Então aqui fica mais uma visão que eu tenho do meu tipo de stack. E novamente stack é ambiente. Então eu posso criar dezenas de ambientes, posso criar um ambiente específico só para validar uma modificação. E depois eu destruo ele e deleto o stack. Super fácil. O que eu vou fazer? Vou voltar para o meu README, já que agora a gente já bateu bastante nesse código aqui. Eu vou voltar para o meu README file aqui. E aqui eu vou ver quais orientações que eu passei aqui. Primeira coisa que eu fiz, eu vou provisionar. Então, vamos provisionar a nossa infraestrutura. Eu chamo o Pulumi, ele vai rodar como se fosse uma visão
de preview, só que ele vai me perguntar yes ou não. Se eu quiser rodar direto, eu posso botar if yes aqui, ou y, e ele nem vai me fazer essa pergunta, ele vai rodar direto. Então, ele já vai rodar, ele vai atualizando o meu stack dev, e ele começou a criação. Ele vai rodar o mais rápido possível, em paralelo, o mais smart possível que ele conseguir, ele vai provisionar essa infraestrutura para a gente. Uma coisa importante que quando o Pulumi usou a abordagem de linguagens de programações tradicionais, ele pode utilizar todos os SDKs que são fornecidos pelas próprias cloud providers, como a Amazon tem o Boto3, o Google tem o Cloud SDK em Python. Então, ele pode utilizar todos esses recursos, importar essas bibliotecas, criar essas bridges, esses glues, essas colas, e fazer essa infraestrutura rodar pela API ou pelo SDK direto da cloud. Então, hoje a gente tem a API, a gente tem templates, no caso da Azure, por exemplo, e a gente tem as SDKs que a gente chama de providers nativos. Então, os três principais, que é Google Cloud Platform, AWS e Azure, já são nativos, os providers, e são 100% de tudo dos recursos que tem lá, inclusive serverless, outros serviços como load balancer, alguma coisa já é suportado. Porque conforme o próprio cloud provider vai incrementando o seu SDK, o Pulumi vai fazendo uso desse SDK. Perfeito, aqui ele terminou. Então, eu já tenho aqui meus recursos criados, e assim como eu defini no meu código, a instância IP, instância name, instância IP, está aqui, ó, o nome da minha instância e o IP da minha instância. Ele levou 1 minuto, 1 segundo para fazer tudo isso lá. O que eu vou fazer agora que eu provisionei? Agora eu vou dar um cur no meu HTTP Server. Só que em vez de eu dar um cur para esse IP aqui, eu vou simplesmente ignorar isso. Eu vou simplesmente usar o cur e apontar diretamente para o Pulumi e perguntar para o Pulumi, pergunta para o stack o output dessa variável e coloca esse output neste parênteses, nesta variável de console. O que vai acontecer? Ele vai rodar e ele transformou este comando interno no IP que eu precisava para chegar até o meu servidor HTTP. O mesmo eu posso utilizar com qualquer outro comando, não só com cur. Eu vou usar agora com o Google Cloud, eu vou usar um recurso que o Google Cloud tem, que é fazer um SSH para dentro de uma máquina virtual que você não definiu ainda o seu SSH. Você não definiu a sua chave SSH. Quando você cria a máquina virtual, seria o correto eu ir lá, compartilhar minha chave, enviar minha chave do SSH para poder me conectar via SSH nessa máquina. Ou então eu teria que fazer uma configuração de SSH totalmente exposta que aceitasse me conectar de qualquer jeito. Então o Google criou este comando aqui, SSH, e eu estou mandando ele pegar o nome da instância do Pulumi e passar para o Google Cloud Command, que vai fazer toda essa organização de chave e vai me permitir me logar lá dentro. Então, a minha chave que está aqui no meu sistema operacional foi compartilhada com o nosso querido máquina virtual. Se eu voltar para o código para dar uma olhada onde que ele larga esse index.html, você pode ver que ele vai criar aqui e vai largar o index.html em algum lugar. Provavelmente, esse index.html está aqui, ó. E na raiz do meu servidor. E se eu for fazer isso, está aqui o meu Hello World. Então, se eu mudar qualquer coisa isso aqui, eu vou ter um retorno diferente no script de startup. Perfeito, essa era a ideia. Eu vou
mostrar esse código aqui, por exemplo, apesar dele não estar num código pythonico, ele está num código mais funcional, um código mais direto, objetivo, para simplesmente criar uma máquina virtual. Se eu fosse criar isso, eu criaria funções específicas e genéricas que faria qualquer configuração de firewall, faria qualquer configuração de network e levantaria qualquer instância e eu passaria todos esses dados aqui por parâmetros das minhas funções e no main eu ia definir a ordem que eu quero executar esse provisionamento. E isso é um grande diferencial que a gente tem, é muito poderoso perante ao Terraform, que eu não consigo definir muita prioridade. Apesar de ter o depends on, que eu posso dizer, ó, esse módulo que eu quero provisionar, ele depende de outro, então eu sei que tem uma sequência, fica muito alimentado no meu pensamento, porque eu tenho que estar pensando como eu vou atar um módulo no outro para seguir a sequência que eu espero. E se eu tenho algumas particularidades nessa sequência, fica quase impossível de fazer esse provisionamento como você gostaria. Você vai ter que se adaptar à linguagem. E a linguagem, no caso o Pulumi, ele não quer que você se adapte a ele. Ele quer se adaptar à sua realidade. Então você usa a linguagem de programação que você quer, cria o que você precisa criar, do jeito que você precisa criar, mas você pode contar com o runtime que o Pulumi já te oferece. Em vez de tu criar toda essa interface aqui do Pulumi, stack ls, para verificar quais são os stacks que está rodando, quanto que ele está rodando, quais os recursos que ele tem, você já conta com esse runtime, que já se comunica com o serviço que você pode contratar para trabalhar em equipe, esse command line você pode botar no seu CI/CD, e por aí vai. Agora que a gente fez isso, eu não quero deixar esse recurso para consumir o valor da minha conta. Eu vou fazer um cleanup. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou destruir esse recurso, assim como a gente destruiria ele do Terraform. E aqui a gente está vendo que a gente vai destruir exatamente os 5 recursos que eu criei, exatamente os 5 recursos que eu vou deletar. Então, para quem não conhece o Pulumi, esse é uma simples e pequena introdução, só mostrando o que é possível de se fazer com ele, o que pode ajudar muitas pessoas que têm um pouco de medo. Eu vou ir para uma ferramenta de provisionamento de infraestrutura totalmente diferente e será que eu vou ter um benefício? Será que isso realmente vai ser tão flexível como eu espero que seja? E a ideia dessa apresentação seria, isso aqui é o que você pode fazer com o Pulumi e usando Python, o quanto ágil ele é e o quanto simples ele acaba sendo para quem já tem esse background de conhecer outras ferramentas de provisionamento de recursos em cloud providers. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, depois que ele terminar a deleção aqui da rede, que é a parte mais demorada, porque a deleção da máquina virtual é super rápida, a deleção do firewall também é rápido, do endereço, que é o IP que a gente criou, é rápido, mas a network ele passa por algumas policies, e assim que ele acabar a deleção, a gente já pode deletar o stack também, que seria esse arquivo aqui, e esse recurso que eu tenho guardado aqui dentro do meu Pulumi. Eu demorei 1 minuto e 1 para criar e 1 minuto e 29 segundos para deletar. Então, agora, assim como foi instruído aqui, eu vou deletar esse stack dev para não deixar nenhum recurso realmente disponível. Eu vou deletar exatamente tudo que eu quero deletar. Inclusive, o arquivo acabou de sumir aqui, o Pulumi dev foi deletado. Este arquivo aqui foi deletado, ele não faz mais parte desse código aqui. Se eu for rodar agora Pulumi preview, ele vai justamente reclamar que você não tem stack, que você deve criar um stack primeiro,
que é o ambiente que você vai provisionar as coisas que estão dentro do seu código. Mas o seu código permanece aqui e você simplesmente só tem que definir como você quer organizar ele. Aqui, e a gente vai ir para a última parte, que é Pulume API Reference. Então aqui, a API Reference é tudo que você precisa para começar o seu projeto. Aqui você começa o seu projeto trabalhando aqui. Então você define qual é o seu provedor, o seu provider, assim como tem providers no Terraform, AWS, Azure, Google Cloud, ou simplesmente você tem um cluster Kubernetes lá e você quer provisionar. Aí já começa alguns diferenciais do Pulume. O Pulume suporta outros cloud providers, como a DigitalOcean, Linode, VMware vSphere, Alibaba Cloud. Por exemplo, quem tem clientes na China provavelmente usa Alibaba Cloud. E como você vai provisionar isso com uma ferramenta que ela não evolui tão rápido? Por exemplo, aqui na Europa é bem famoso esse Hetzner, que é um cloud provider tipo de parametro, de hardware físico. Aqui tem o Cloud AMQP aqui. Então tem um outro aqui, que é esse aqui, se não me engano, é o Yandex Data Center aqui. Um serviço russo. Aqui tem a Equinix, Metal. Então esses cloud providers que você consegue ver aqui, todos esses aqui, também são suportados. E quando você clica no Cloud Provider, por exemplo, aqui no Google Cloud, você tem uma lista de módulos que estão todos eles documentados. Então eu vou lá no Compute, eu vou procurar aqui, ó, Compute, era o módulo que eu usei, que a gente usou, Address, aqui está como você usa ele, como você usa em TypeScript, Python, Go e C#. Então, além de estar uma pequena descrição do módulo, o que ele faz, a documentação, como você pega aqui alguns how-tos, como você faz isso aqui em Python. Em Python é uma linha só. Assim que eu pego o endereço. Ah, mas eu quero pegar o endereço com a subnet. Ah, um pouquinho diferente. Ah, mas eu quero pegar o endereço do GCE Endpoint. Diferente. Ah, eu quero pegar a instância com IP. Diferente. Ah, eu quero pegar o address do IPsec Interconnect, que é uma VPN site-to-site do Google Cloud Platform. E também tem uma série de opções que aqui ele vai mostrar. Essa aqui é a função default address e todos os parâmetros estão aqui. E você pode ver todos os parâmetros, a descrição bem definida de cada um deles aqui. Tudo que eu posso utilizar em termos de input, que eu posso passar valores, o que eu posso extrair dessa API, que é permitido, e também como eu posso fazer lookup, que eu posso buscar também outro tipo de informação. Eu posso impor, como eu importo um resource, vamos dizer que você já tem algumas coisas provisionadas e você vai começar a criar seu código. Então, para você começar a criar seu código, você quer botar tudo dentro do seu ambiente, mas tem coisas que já estão provisionadas que você não quer mexer. Você vai criar o código, vai deixar quietinho, mas não vai utilizar ele agora, vai utilizar em outro momento. Então, para você importar, você usa o Pulume Import, e exatamente aqui você vai importar a região, o endereço, o nome, que você chama esse comando vai importar esses recursos para dentro do seu stack local, vai ficar salvo nos arquivos locais, vai ficar salvo lá na Pulume, no Pulume Enterprise, se você quiser pagar por ter esse serviço. A gente já vai mostrar um pouquinho de serviço rapidamente, só para não deixar ele em branco. Então aqui eu consigo constar tudo. Aqui eu consigo, por exemplo, eu posso ver aqui GKI, aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, o hub do GKI, que é o Google Kubernetes Engine. Então aqui eu posso ver os features, feature membership, tudo que eu precisar tá aqui, ó. Posso ver outra parte aqui do provider. Por exemplo, container. Tá aqui, ó. Como eu vou provisionar um cluster,
como eu vou provisionar um registry, como eu vou provisionar um node pool, então eu vou ver um cluster. Como eu vou provisionar um Google Kubernetes Engine GKE cluster. Tá aqui, ó, em Python, TypeScript, Go ou C Sharp. Então, o exemplo do código já está aqui e com uma riqueza de detalhes na documentação. A documentação é muito rica. Então, isso é tudo parte do Pulume Registry, que tem todos esses recursos à sua disposição. Voltando aqui aos recursos, a fim de terminar esse overview, além de ter os core cloud providers, além de ter outros cloud providers, existe ainda as bibliotecas de infraestrutura. Por exemplo, quem não conhece Okta, PagerDuck, Splunk, HashiCorp Vault, Confluent, Consul, Auth0, Ivan, todos esses serviços de infraestrutura que você pode contratar um single sign-on do Okta aqui, você pode contratar alguma coisa do PagerDuck, existem módulos e esses módulos você pode utilizar Python, Go, TypeScript ou JavaScript ou C Sharp, .NET para criar sua infraestrutura de código e provisionar e gerir esses recursos. Também você tem banco de dados, ferramentas de monitoramento, ferramentas de rede. Por exemplo, eu já utilizei muito esse Cloudflare aqui para criar os meus domínios. Então, eu posso botar meus domínios lá, criar os meus CDNs, tudo está aqui. Então, é muito interessante isso. Akamai, NS1, F5. Aqui também eu posso provisionar repositórios no GitHub, no GitLab. Tem ferramentas como Cloud libvirt, TLS, Rundle. E a gente tem os clássicos providers que utilizam a API do provider, que daí não utiliza o SDK. E tem o Preview Providers aqui, que aqui já são a gente chama dos nativos, né? Então, eles já estão trabalhando aqui para o AWS e o Google Cloud também ter a opção nativa como Core Provider. É muito interessante. Aqui no Pulume também, eu tenho aqui a possibilidade de me logar. Então, como eu já tenho uma conta aqui, eu vou mostrar para vocês como você tem os seus projetos aqui, ó. Aqui eu criei, aqui tem um projeto do Pulume, de um livro, um Kickstart, aqui eu criei um outro exemplo. Quando eu clico aqui nesse stack, eu tenho todo o meu stack, como ele foi definido. Eu tenho as últimas atividades, os recursos que eu criei. Aqui, no caso, não existem recursos, mas essa é a ferramenta que você manda os seus arquivos, caso você queira pagar ou caso você queira usar como software free a Pulume Cloud para armazenar os seus projetos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui no Pulume, se não me engano, alguns recursos. Deixa eu verificar se eu tenho aqui. Não tenho. Provavelmente eu não devo ter nenhum recurso aqui. Mas aqui também eu tenho o meu usuário e eu posso criar a organização aqui. Então aqui, para quem pensa em levar a sua empresa para dentro do Pulume, é bem interessante essa parte de organização. E vai lhe dar gráficos, vai dar uma série de configurações que você pode configurar aqui por Indent Manager, fazendo single sign-on. Você pode configurar o seu CI/CD aqui, a integração com Continuous Delivery. Você simplesmente clica aqui no GitHub Actions, por exemplo, e você clica aqui, ele já mostra como você integra, você cria uma pipeline no GitHub Actions, como é que você submete o workflow, como é que você acessa as credenciais que estão lá, aonde você armazena as credenciais, como você usa. Ou seja, é muito completo os features, a documentação é bem embalada, é bem criada, é bem elaborado, digamos assim.
todos os recursos que o Pulumi tem oferecido para os seus usuários. Não só aqui no console, como no registro que nós estamos, que a gente tem os pacotes, a gente consegue ver os providers, a versão que eles estão, se estão atualizados ou não. A gente também tem toda a parte do GitHub, que é bem completa, o que o Pulumi oferece. Dentro da organização do Pulumi, você pode procurar por examples, e tem um repositório só de exemplos, AWS, C Sharp, AKS. Como você provisionar aumentar um pouquinho a fonte, como você pode provisionar um AKS na AWS usando C Sharp, usando Go, usando JavaScript, usando Python. Então está bem organizado aqui os exemplos. Se você, por exemplo, for aqui, como eu posso provisionar um AKS na Amazon usando Python, aqui tem um exemplo. Eu simplesmente vou aqui, vou ver já um código com funções, aqui que ele vai gerar o kubeconfig, aqui um outro código que ele vai gerar o VPC separado do código principal, que é o main, que vai provisionar propriamente o cluster AKS. Então, isso é o Pulumi, isso que você pode fazer com ele, aonde você pode procurar recursos, aonde você pode se especializar, aonde você pode usar todos esses essa documentação, esses artefatos que o Pulumi te oferece. E espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco do Pulumi e você possa utilizar o Pulumi e substituir por algo mais inteligente do que você tem hoje com as ferramentas tradicionais que acabam tendo um pouco de limitação em termos de como provisionar as coisas, ou como definir a ordem do provisionamento, ou por alguma especificidade, se um cluster AKS já estiver provisionado, eu não vou levantar um outro load balance. Eu posso botar essa condição, esse if no meu código, e esse if vai ser respeitado porque você criou um código numa linguagem de programação que tem esse recurso. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço.